E olha só, hoje a gente vai dar início ao assunto de análise combinatória. Iremos fazer uma playlist desse assunto, tá? Hoje é aula introdutória, então se você tem dificuldade nesse assunto, já pausa o vídeo, tenta resolver as questões, tá bom? E olha só, a gente, como é uma aula introdutória, a gente vai dar só uma breve introdução e uma introduçãozinha sobre o que é fatorial, tá bom? Então, se você tem dificuldade nesse assunto, lembrando que é um assunto muito importante, um assunto que cai no Enem, que cai em concurso público, é um dos assuntos mais importantes da matemática. Então, fica aqui comigo. Olha só, primeira coisa, o que é análise combinatória? Então, ele diz aqui, ó, é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento, ou seja, de um evento. E o que isso quer dizer quando ele diz aqui, ó, de possibilidades? Vamos supor, fui na loja, comprei dois shorts, duas bermudas, uma preta e uma branca. Comprei 3 camisas, uma cinza, um azul marinho e uma bordeaux. Tá? De quantas maneiras eu posso me vestir sem repetir a roupa? Então, essa parte é a parte da análise combinatória, a parte de possibilidades. Outro exemplo, eu vou jogar no tigrinho. Qual a probabilidade de eu ganhar nesse jogo? Ou quantas maneiras eu posso me sentar em um sofá? De quantas formas eu posso olhar uma fila, fazer uma fila, tá? Então, a análise combinatória é essa parte, né? Sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Joguei um dado. Qual a probabilidade de sair o número 6? Qual a probabilidade de sair o número 2? Então, é isso que a gente vai estudar em análise combinatória. Dando continuidade aqui, ó, a gente vai entender primeiro o que é um fatorial, tá? Então, o fatorial, pessoal, tem que ser números naturais. Ele diz o seguinte aqui, ó, o n pertence aos números naturais. O que isso quer dizer? Que não existe fatorial de menos 1, de 0,1, de 1 dividido por 2, tá? Ou seja, fatorial só existe em números naturais. E esse n tem que ser maior que 1, tá? Por exemplo, quem é o fatorial aqui? Se eu fosse fazer o fatorial de 0, fatorial de 0 é 1. Quem é o fatorial de 1? É o próprio 1. Ou seja, não existe nenhum n fatorial menor que 1. Tá? Não existe n... por que 0? Porque 0, ó, depois do 0 é 1. Depois do 1, começa o 1. Então, ó, quem é o fatorial de n? Fatorial de n vai ser quem? Aí ele coloca aqui, ó, n fatorial ou n fatorial de n. O exemplo aqui, ó, quem é o meu fatorial de n? É os números menores que n. No caso aqui, n menos 1 é menor do que n. Quem é o fatorial de n menos 1? N menos 2. Ou seja, você vai fatorando até chegar ao número 1. Certo? Então, como eu vou entender essa fórmula aqui? Aqui ele dá um exemplo. Ó. Quem é o fatorial de 4? Então, ó, a gente começa do próprio 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Observe o seguinte, ó, que para eu fazer o fatorial de 4, eu vou fazer o 4 em ordem decrescente, sempre pegando os seus antecessores. Quem é o antecessor de 4? 3. Quem é o antecessor de 3? 2. Quem é o antecessor de 2? 1. Chegou em 1, termina. Por que termina?
Porque num fatorial tem que ser números maiores que 1. Ou seja, a gente vai fatorando até chegar ao número 1. Nesse caso aqui, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é 24. Logo, o fatorial de n vai ser quanto? 24. Então, se a gente observar esta fórmula aqui, nesta, a gente vai observando o seguinte, ó, quem é o fatorial de n? N menos 1. Por quê? Porque a gente sempre vai fazendo o seu antecessor. Entendeu? N menos 1, N menos 2, N menos 3, até chegar em 1. Por exemplo, agora, ó, quem é o meu fatorial de 7? Aí eu vou pegar o próprio 7 vezes o seu antecessor, que é quem? 6. Quem é o antecessor de 6? 5, 4, 3, 2 e 1. Chegou em 1, para, tá? E aqui a gente vai multiplicando, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar em 5.040, que é o fatorial de 7. Tá certo? Então, se a gente for multiplicando, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. Aí, 210 vezes 4. Então, vai multiplicando até chegar em 5.040. Tá bom? E aqui, se a gente for fazer o fatorial de 10, vai ser quem? Aí, o próprio 10 vezes o 9 vezes o 8. E aqui eu já posso colocar aqui, ó, para a gente não fazer do 7 até o 1, eu posso fazer o próprio fatorial de 7. E aqui, ó, 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8, 720. Vezes o fatorial de 7, que foi quanto? 5.040. Então, se a gente multiplicar aqui, ó, 720 vezes 5.040, aí a gente vai pegar 3.068.000. Deixa eu só olhar aqui pra gente não perder. E 800. Tá? Então, se a gente multiplicar aqui, ó, vai dar esse número aqui, o fatorial de 10. Tá bom? E quem vai ser o fatorial de n? Lembra? Quem é o fatorial de n é quem? N menos 1, né? Vai ser o próprio n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa foi a aula sobre fatorial. E olha só, na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre simplificação de fatorial, tá certo? Então já assiste a aula, se você gostou, dá aquele like, tá bom? Se inscreve no canal e até a próxima aula.